Boa tarde, benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um Estudo da Lição. Estamos aqui no Pega a Lição, nossa quarta semana de estudo do ano de 2023 e a lição desse ano tá fantástica, a lição de fidelidade. Se você ainda não tem, adquire aí porque vai fazer diferença na sua vida. E você já sabe, você já tá aqui conectado com a gente no podcast Pega a Lição, que tem a proposta de revolucionar a sua vida através da comunhão. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente. Você sabe, todo programa nós fazemos um time muito especial para estar aqui com a gente. Hoje eu estou trazendo um amigo que foi meu amigo, já é meu amigo há muitos anos, estudamos juntos e hoje ele é pastor distrital aqui no campo também. Pastor Diego, que veio com os jovens lá do Campos Elíseos, não é isso, Pastor Diego? Boa tarde a todos. Pastor, você sabe que eu amo muito você. O pastor está no coração, né? A gente se conhece já há algum tempo. Eu gostaria de agradecer aqui o privilégio, né, de a gente recapitular a lição juntos aqui. Mandar um abraço também para todos os jovens da nossa associação. Tamo junto aí, pastor. Benção pura, pastor Diego, que é amigo de trincheira de longa data. Opa! Pastor Diego e Ivone, o casal que mora aqui no coração. Pastor Diego, quem acompanhou vocês? Quem que você tá trazendo aqui pra gente? Apresenta pra galera aí. Isso aqui é um pessoal muito especial. Nós temos aqui a Thaís. Ela pertence lá à Igreja do Jardim Ieda, anciã, viu? Olha anciã, só, parabéns, Thaís, que legal. Distrital de jovens. Olha só, realmente trabalhamos juntos, né, Thaís? Professor aí de jovens também, lidera muito bem a classe lá, né? E nós temos aqui o Deni. Deni também é ancião lá na Igreja do Jardim Novo Campos Elíseos, a nossa sede. E faz parte lá do nosso grupo de encenação J-Arts, né, Deni? Sim, fazemos parte de um grupo de encenação, né? Que já está no ministério há 14 anos. Inclusive, completamos, né, 14 anos agora, dia 14 de novembro. Que legal. Né? Então, é um ministério bacana, que inclui bastante jovens ali na nossa igreja. E também tem um papel importantíssimo aí na missão, aí, que é pregar o Evangelho de Cristo. Amém. Que bênção, Dani, que bênção, Thaís, que bênção, pastor Diego. Conta pra gente um pouquinho como é que tá lá o Campos Elíseos, o que vocês estão fazendo com os jovens lá. Tem o J-Arts, que eu já assisti, é de lá todo mundo, não é? Sim, o J-Arts, né, ele tem a maioria do Campos Elíseos, dos jovens, mas também temos amigos ali que fazem parte do grupo também, que é de Hortolândia, né, temos do Ieda, né, que faz parte do distrito também. E já tivemos pessoas até de outra cidade, agora, né, com a reformulação que teve no grupo, então automaticamente alguns trocam, mas sempre jovens com muita força e disposição. Que legal, que bacana. Eu tive a oportunidade de assistir vocês, acho que foi na programação que tivemos na praça no ano passado, não foi isso? Estivemos juntos lá. Sim, exato. Foi muito bacana, vocês interpretaram ali, acho que a peça do Grande Conflito, né? Exatamente. E foi um grande evento aquele, né, pastor? Muita gente ali ao redor, muito bacana, estava cheio o evento. Foi uma bênção, pastor Diego. Realmente, a Thaís é nosso distrital de jovens lá, né, Thaís? Como é que foi a experiência? Como é que foi a experiência ano passado? Como é que tá sendo esse ano com a molecada? Boa tarde a todos, boa tarde, pastor. Foi incrível, foi um ano muito abençoado, né? Sim. Tivemos programações especiais. Houve também um podcast na nossa igreja, no nosso distrito, com temas polêmicos, atuais. Que legal. A igreja compareceu em peso, foi muito especial. Thaís, parabéns, Ancionato, então, que bacana, uma experiência nova aí na liderança da igreja, né? A gente está muito feliz aí, as mulheres são parte muito importante da igreja, são maioria da igreja adventista, né? Mais de 57% aí, a gente está muito feliz, pastor Diego, por isso, né? Eu fico feliz de ver mais uma mulher liderando a igreja, Deus seja louvado. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que você como distrital já é uma bênção, então no Ancionato vai ser uma bênção também. Como é que você está se sentindo? Ai, pastor, uma grande responsabilidade, né? Na verdade, olha só. Às vezes a gente não espera a gente não sabe nem o que nos aguarda, né? Sim. Mas crendo que Deus vai estar à frente e cuidando aí para que seja um bom trabalho desse ano, junto com os meninos que lá estão há bastante tempo, né, pastor? Sim. E aí vai ser bênção pura. Deus seja louvado, Thaís. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, Deni, você falou do J-Art. Passa pra gente, passa pra nossa galera de casa no Instagram, o pessoal entrar, ver no YouTube, chamar, convidar. Vocês fazem programa fora, né? Sim, segue a gente lá no Instagram, né? Nós temos nossa página lá, @JArtsOficial. No Instagram, segue a gente. Já vamos abrir a nossa agenda, né, para 2023, então já pode entrar em contato conosco aí. Ah, então já tá rolando agora em 2023. Já pode entrar em contato com o 2023. Que legal. Começa o quê? Fevereiro agora? Março? Janeiro já começa, né? Ah, então vocês já estão começando essa semana. Sim. Chama aí, galera, pode vir, pega aí. Como é que é? Repete pra galera, J-Arts. @JArtsOficial. Né? Já tá aparecendo aqui embaixo, já olha aí embaixo. Eu sempre quis falar isso. Tá aparecendo aqui embaixo, vai lá. E também temos nosso canal no YouTube, né? Com as nossas encenações gravadas, né? Com bastante filmes ali bacana, né? Que a galera vai gostar de assistir. Então, Grupo J-Arts Encenações. Maravilha. No YouTube.
Maravilha. Grupo J Artes Encenações no YouTube. A gente vai colocar tudo aqui embaixo, tá bom? Maravilha. Então, Dani, você já está falando pra gente? Ora pra gente iniciar, Dani, por favor. Sim. Oremos. Santíssimo e amado Deus, Pai querido, aqui estamos mais uma vez para estudar a sua santa e boa palavra. Amém. Que seu Santo Espírito esteja conosco neste momento e possamos aqui ter um momento de aprendizado e consolo e conforto para nossos corações através da sua santa e boa palavra. Amém. É o que nós pedimos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Galera, lição dessa semana, né? Quarta semana, lição 4, Abraão, o fiel doador. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando olharam essa tirinha tão bonitinha aqui de Abraão com um camelinho? O pessoal perguntou assim, vamos pra onde? Vamos pra onde? E aí? Qual foi a impressão que vocês tiveram? Pastorzão, lendo aqui, né, a história, eu fico assim impressionado com Abraão, porque primeiro a gente já temos, pela história da Bíblia, né, o conhecimento, o evangelho e tudo mais, mas ele conhecia esse Deus, não como nós conhecemos, pelos antepassados e tudo mais, né, mas ele ouve essa voz, ele tem a certeza de que é o Deus verdadeiro. E é diferente de nós. Eu poderia falar assim, pastor Gabriel, imagine Deus falando com você, pastor, vou te levar para os Estados Unidos, fica tranquilo, você vai ficar num bom hotel lá, num campo missionário, né? A gente vai conseguir um trabalho para você. Sim. E vai dar tudo que vai acontecer, você vai tranquilo, vai seguro, bênção. Vai ser bênção. Mas com Abraão não foi assim, né? Até Sim. A tirinha está falando assim, vai para onde? Vamos para onde, né? Deus simplesmente aparece a Abraão falando assim, ó, filho, sai da sua terra, do meio da sua parentela, larga tudo e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Sim. E eu acho tão lindo aqui, porque Abraão nem pergunta, mas para onde, Senhor? Ele simplesmente vai. Sim, exatamente, bem colocado. Ele vai... E, meninos, como é que o pastor Diego colocou uma coisa interessante? Vai, não sabe para onde, não sabe como, não sabe com quem, mas vai. Isso é atitude demonstra o quê para vocês? Confiança, né, pastor? Confiança, porque aqui na tirinha nós vimos que ele não dá a resposta. Ele é questionado para onde, nem ele sabe para onde. Muitas vezes Deus chama a gente para propósitos e metas para a nossa vida, né, para contribuir para a obra, seja lá qual for o chamado, e a gente não sabe realmente. E a gente tem que dar o primeiro passo. Tem que colocar o pé no mar e esperar ele abrir, né? Tem que começar a caminhar, né? Tem que começar. Tá certíssimo. Interessante, pastor, também, né, que a gente vê Abraão uma pessoa de muita convicção. Uma pessoa com raízes muito bem fundamentadas. E a gente percebe aqui, como o pastor falou, né? Ele conheceu Deus de uma forma diferente. Mas ele tinha um relacionamento com Deus que nós percebemos que ele identifica a voz de Deus. Então, só com o chamado de Deus, só com a voz de Deus, ele obedece e não questiona. E vai e abandona tudo, talvez ali, né, abandona sua família, né, que nós temos certeza, mas talvez uma estabilidade financeira, né, talvez um ramo profissional, ele abandona tudo. E hoje nós vivemos em um mundo onde pessoas não têm essa convicção. Eu costumo até dizer, né, que uma pessoa que tem convicção forte em Cristo, né, em Jesus, ela tem uma identidade, ela sabe quem ela é. Mas a pessoa que ela não tem essa convicção forte em Cristo, ela é uma pessoa sem identidade. Ela é uma pessoa que ela não sabe quem é, ela não se encaixou em um grupo. Sim. Eu até criei, até muito tempo atrás, quando eu fui diretor jovem, a gente fez um programa jovem com a nossa equipe, aí o nome era Tribos. Né, várias tribos. E as pessoas, hoje, elas querem se encaixar em alguma tribo. Mas, porque ela vai numa tribo ali, mas não vou ficar por aqui não, porque não me identifiquei. Fica um pouco de tempo e sai. Já aqui no Abraão, nós aprendemos uma coisa importante. Ele sabia quem ele é, sabia quem ele servia, sabia quem era o Deus que estava chamando ele. Né? Então, é interessante de aprender isso. Ter convicção, realmente, no Deus que nós servimos. E quando ele chamar, nós não vamos titubear e vamos seguir. Muito bem colocado. A gente começa a olhar a história de Abraão, né? A gente começa a ler ali Gênesis. É uma história que eu gosto muito, sou apaixonado pela história de Abraão. E a gente percebe uma coisa. Abraão deixa de lado sua família, deixa de lado suas coisas, deixa de lado suas terras. Ele tinha uma segurança. A viagem provavelmente era só de ida. E tinha um outro detalhe. Viajar no tempo de Abraão não era pegar uma estrada segura, né, pastor? Era passar por um caminho no meio do deserto, que tinha várias tribos que poderiam atacá-lo, que poderiam matá-lo, fazer de escravos os seus empregados ali, toda a sua família. E ainda assim Abraão confia e segue. Acho que uma lição muito forte que a gente pega agora com Abraão, vocês que podem me dizer, em Abraão a gente encontra uma abnegação. Abraão entrega tudo para seguir a Deus. Literalmente a vida de Abraão inteira ele colocou na mão de Deus. Tudo, seus dias, seus negócios, sua família, tudo vai. É fácil uma decisão dessa?
E aí? Pastorzão, não sei se eu conto a história aqui, mas eu ouvi uma história interessante em um dos sermões que dizia que um jovem, né? Ele ouviu uma ilustração lá do pastor, estava pregando, justamente falando sobre o chamado de Abraão, e ele trabalhava na colheita de cana, cortar cana, né? E estava lá na hora do almoço, depois do trabalho, pensando no sermão, olhando para o céu assim. Aí ele viu as nuvens lá, chamou o patrão e falou: eu quero demissão. Mas por que você quer demissão? Não, porque eu recebi um chamado de Deus. Qual chamado? Ele contou, né? Eu estava deitado aqui e ouvi ali nas nuvens VCC. E o que você entendeu com esse VCC? Ele disse assim: vem, Cristo chama. Aí o patrão falou: rapaz, não faça isso não, você vai perder o emprego, você tem família. Não é vem, Cristo chama, é vai cortar cana, né? Agora, a verdade, pastor, é que vem, Cristo chama é para todos nós. A gente está falando de Abraão aqui, mas o chamado é para todos nós. Sim. O chamado não foi só para Abraão. E o chamado, existe diferentes tipos de chamados. Existe o chamado, como para Abraão, né, de largar realmente toda a sua raiz, sua parentela, tudo que ele havia construído. É um chamado radical, e Deus chama muitos assim. Mas será que para nós, nem sempre Deus nos chama para abandonar as nossas raízes. Às vezes Deus nos chama para ficar onde nós estamos. Sim. Mas Ele nos chama, para, por exemplo, para abandonar talvez um emprego que não está de acordo com Deus, para abandonar um relacionamento que não está de acordo com a palavra de Deus, para abandonar um entretenimento que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, acho que esse chamado, né, a gente não pode ficar só na Bíblia, só lá na vida de Abraão, mas entender que esse chamado, ele acontece hoje todos os dias para mim, para você, para todos nós. Muito bem colocado, pastor. Realmente a gente tem que abrir mão de muitas coisas e o chamado acontece para a gente, né? E assim, meninos, a gente conta uma coisa aqui. Nesse chamado que Abraão abre mão de tudo, como o pastor muito bem colocou, Cristo está chamando, exige do coração essa entrega. Essa entrega não é fácil e exige uma palavrinha que Abraão era mestre nela, né? Que palavrinha é essa? 2 letrinhas. Fé. É a bendita da fé, né? E Abraão demonstra uma fé fantástica, né, pessoal? Porque sair pro deserto... Cara, não tinha nem certeza de alimento. O que eu vou comer no meio do deserto? Caminhando por ali, minha família pode morrer a qualquer momento. Né? E a gente encontra que Abraão sabia que o patrocinador... E eu gostei dessa frase aqui da lição. O patrocinador da vida dele era quem? Deus. Deus. Isso é fácil ou é difícil nos dias de hoje? Confia nisso aí, Thaís. Difícil. Né? É uma missão radical, né? Caminhar com Cristo é radical. E nós devemos ter essa convicção de que Sim. não dá para a gente ficar indo um pouco ali, um pouco aqui. A nossa vida tem que ser radical. A partir do momento que a gente escolhe estar com Cristo, a gente tem que radicalizar em todas as áreas, porque Ele chama a gente para modificações, transformações, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Sim. Mas a partir do momento que a gente se apega a coisas, a situações, a hábitos, igual o pastor falou, a condutas, e a gente vai travando essas mudanças para a nossa vida. Deus chama a gente como chamou Abraão, talvez não para mudanças territoriais, mas para mudanças da vida. Né? Coisas bem pontuais para a nossa vida. Muito bem colocado, Thaís. E é interessante que esse chamado de Deus leva a gente para dependência, né, Dani? Porque a partir do momento que Abraão deixa a família, ele só tem uma pessoa para ele depender. É Deus. É Deus. E nessa dependência aí no dia a dia, Dani, como é que a gente fala isso, cara? Como é que funciona esse negócio? Pastor, é interessante, né? Quem entrega a Deus, ela é total, né? Ela não é parcial. E Deus, ele pede, né, quando ele nos chama, nós vemos isso em histórias na Bíblia, vemos Jesus, quando ele chama os discípulos, ele pede uma entrega total, de imediata, né? E conviver com essa entrega, com esse chamado hoje, é difícil porque hoje todos querem a atenção ou algo rouba a nossa atenção hoje, né? Hoje o trabalho, um núcleo de amizade, o relacionamento, muitas coisas hoje quer roubar o espaço que é para ser de Deus. Né? Então, às vezes, nós acabamos cometendo o erro de deixar Deus em segundo plano. Deixando Deus em segundo plano é que entra, né, o que é o nosso maior erro, o erro que nós cometemos. Porque nós deixamos de ser dependentes de Deus e passamos a ser dependentes de nós mesmos e de terceiros, né, de amigos, dos pais e de outros. E sabemos, né, que o homem é falho. E Abraão, ele colocou 100% da vida dele nas mãos de Deus, por isso que ele foi cuidado e protegido no deserto. Né? Muito bem colocado, Dani. Então a gente percebe uma coisa. Abraão se aproximou de Deus, aceitou o chamado, saiu de sua casa, da sua parentela, e ainda assim Abraão se tornou rico no meio do deserto.
Acho que ser rico no meio do deserto é 2 vezes mais difícil do que ser rico normal, né? Porque no deserto não dá nada. E a gente percebe que quando Abraão se aproxima muito de Deus, as bênçãos vêm. Então a riqueza de Abraão é basicamente algo que era fruto do seu relacionamento com Deus. Agora, quando Abraão se relaciona com Deus, e a gente falou da entrega aqui, a gente falou da submissão aqui, a gente falou de seguir o caminho de Deus, eu pergunto a vocês uma coisa. Esse Abraão que recebeu todas essas bênçãos, ele estava em busca da bênção ou do Deus da bênção? O que vocês acham? De forma alguma, pastor. Primeiro, interessante que você fala aí, né? Porque nós temos uma ideia, às vezes, errada, de que quando a gente recebe um chamado de Deus, né, a gente só tem a perder. E não é verdade. A gente percebe que junto com o chamado, claro que tem as dificuldades, né, que a vida oferece, um mundo de pecado, mas vem muitas bênçãos. A promessa de Deus para quem o aceita e para quem vai nesse chamado o qual ele faz, é de muitas bênçãos, né? Agora, de nada adianta, pastor, a gente ter toda a riqueza do mundo, a gente sabe que existe um vazio existencial muito grande dentro de cada ser humano. E esse vazio só pode ser preenchido com Cristo Jesus, com Deus. Então, a gente percebe na história de Abraão que ele não se importava nem um pouco com a riqueza. Ele era uma pessoa muito próspera e ele entendia que essa prosperidade era uma bênção que advinha de Deus, né? Mas o mais importante para Abraão sempre foi a presença de Deus e não sua riqueza. Interessante isso aí, muito bem colocado, pastorzão. Então, Abraão estava mais interessado na presença de Deus e no relacionamento com Deus. Agora, imagina o seguinte, gente, vamos imaginar aqui por um instante. A gente tem Bíblia, tem lição, tem aplicativo, tem um monte de coisa. Abraão não tinha nada. Como é que ele se relacionava com Deus? O que vocês imaginam aí? Porque eu já imaginei um monte de coisa, mas e vocês? O que vocês imaginam disso? Como é que era, Thaís? Nossa, é incrível, né? Imaginar que, mesmo sem todos esses recursos, poder ouvir a voz de Deus. Fantástico, né? Não é? Fantástico. Eu trocaria tudo isso aqui por ouvir a voz imagina de Deus. Começar com ele assim, olha. Nossa! Abraão, Gabriel, Thaís, Não nossa vida. E aí, Deus dá de forma pessoal instruções para você, fazer você ouvir a voz dele com instruções pessoais. A gente tem hoje a palavra de Deus, é extremamente importante, né? O que Deus deixou para nós. Sim. Mas de forma pessoal, seria incrível, né? Acho que seria uma troca muito, muito legal de fazer, né? Muito boa, né? Olha, aqui tem a palavra de Deus, mas eu vou deixar com você, porque agora eu vou ouvi-lo pessoalmente aqui. Olha, coisa fantástica, né, Dani? É muito bom, né? Eu acho, igual a Thaís falou, né? Qualquer um de nós trocaria, né, a Bíblia que nós temos hoje para ter um relacionamento direto com Deus, ouvindo a sua voz. É algo que de se emocionar, né? Imaginar que aquele momento Abraão, né, e outros patriarcas da fé tiveram essa oportunidade, né, de ouvir a voz de Deus literalmente. E interessante que Abraão, por esse relacionamento com Deus, lá atrás ele entendeu realmente o porquê que ele foi chamado, né? Ele tinha que acolher as pessoas, ele tinha que ser generoso, ele tinha que amar o próximo. Ele tinha que abençoar. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que bendita seja toda a família, né, do mundo por causa de Abraão. Sim. Então, nós temos hoje a oportunidade de estar aqui graças a essa atitude de Abraão de atender e ouvir a voz de Deus lá atrás, né? Então, hoje nós fazemos parte da família de Abraão por causa desse motivo. E ele ser generoso, é bacana a gente ver que toda a história de Ló, né, ali na hora que os pastores, né, de Ló quanto os de Abraão, eles começam a ter algumas intrigas, né? Sim. Então, ali, eles começam a dividir as terras. Só que Abraão, ele sabia que a riqueza dele não vinha das suas escolhas, né? A riqueza de Abraão, a ser próspero, ter sucesso, ele sabia que era o quê? Ligado ao relacionamento dele com o pai. Então, ele deixou Ló escolher a melhor parte da terra. Sim. Porque ele sabia que não dependia da sua escolha, porque ele era um homem falho, pecador, mas sabia que Deus iria fazer próspero em qualquer terra que ele fosse. Porque sim, mesmo no deserto já era um homem bem-sucedido. E você colocou algo interessante, né? A gente vê dois contrastes. Abraão, que não tinha a visão do mundo, não escolhia conforme sua ambição, sua vontade, seus desejos. Não, Abraão confiava em Deus, que Deus ia guiar. E Ló, por outro lado, já tinha a visão mundana. Olha, eu quero ir por esse lado, porque esse lado aqui é melhor. Ele estava tentando tomar o controle nas suas mãos, e a gente vê um contraste forte nas duas histórias, né?
Porque Abraão vai prosperando e Ló, pelo que vai, parece que vai degringolando ali rio abaixo, né, amigo? Porque o negócio vai ficando feio pro lado de Ló, né? E a gente percebe ali no meio da história, Ló daqui a pouco para em Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece a história, você que tá em casa conhece a história também. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, toma cuidado que os dias de hoje são muito piores do que Sodoma e Gomorra, então busca teu lugar do lado de Deus, porque hoje o negócio tá feio. Então busca teu lugar ao lado de Deus, lembra disso. Mas volta aqui para mim agora, vamos lá, pessoal. Então, Ló faz as escolhas e acaba sendo até preso, né? Antes mesmo de chegar lá em Sodoma e Gomorra, Ló é preso, né? Pastor, eu achei tão incrível que Abraão ele confiava tanto em Deus que isso faz com que não aconteça uma intriga entre ele e o sobrinho. Ah, você quer ir para um lado que aparentemente é o melhor, que você vai ser beneficiado? Vai. Eu tô aqui com o que sobrou, que não é tão legal, não é tão bonito, não brilha tanto aos olhos, Sim. né? Mas eu tenho confiança que Deus está comigo, né? Exatamente. É incrível isso. E é realmente, uma parafraseando com o mundo, né? Sim. O mundo faz ali seus banquetes, né? O inimigo mostra para nós os seus banquetes que brilham, mas a gente tem que confiar em Deus que, por mais que a gente vai viver problemas, dificuldades, mas Deus está com a gente, né? Exatamente. E não tem tanto brilho assim, muitas vezes. A gente tem muita dificuldade, muitas renúncias, Sim. né? E ainda assim, a gente tem que confiar que Deus está com a gente. Aí você falou tudo, porque, na verdade, o que fazia brilhar não era o mundo, era a presença de Deus. Porque Ló escolheu o outro lado, não, parece que é mais bonito, que é mais vistoso, que é mais legal, que é mais pomposo, eu vou estar melhor do que ele. E Deus falando, vai lá, cara, porque quem faz dar certo sou eu, não é o mundo, né? E Abraão ficou com a melhor parte, que era Deus, né? E olha só que interessante, né? Como que Deus, ele transforma tudo. E a gente vê na história que as escolhas, e eu sempre digo isso pra molecada, as nossas decisões, elas trazem benefícios ou consequências. Você que está em casa aí, as decisões trazem benefícios ou consequências. Pequenas decisões e decisões ao lado de Deus podem trazer benefícios, mas decisões ao lado do mundo normalmente trazem consequências, né? Ló tomou suas decisões ali e, de repente, Ló foi dominado, foi levado, foi assaltado. No meio do deserto será algo muito comum, né? Então ele foi ali, foi atacado, pegaram sua família, levaram tudo, levaram os esposos, e Abraão ali, mais uma vez, confiando em Deus, já pegou os homens da sua casa, que não era tão pequena, 318, né? Fala assim, vamos lá e vamos atacar, vamos recuperar. Olha a ousadia de Abraão. Isso tudo tinha que ver com a fé dele também, não tinha? Que ele estava confiando em quem para poder levar esse ataque adiante? E aí? O que vocês acham? Exatamente, pastor. Eu acho interessante, né? Ló já tinha tudo que ele precisava. Você vê assim, né? A importância de Abraão, todos conhecem Abraão. Abraão é super famoso, né? Ló já tinha tudo que ele precisava. Mas ele queria mais. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes já tem tudo que precisa, que é Cristo, mas a gente quer mais. A gente quer mais. E não querer mais, ele perde tudo, né? Porque Ló simplesmente ele perdeu tudo, né? Ele queria mais riqueza, ele queria talvez mais prosperidade, e no final ele perdeu tudo. E é interessante porque a história conta, né? Que em determinado momento alguns reis foram lá, guerrearam contra Sodoma e Gomorra, levaram cativo Ló, a sua família, levaram todos os bens, né? Sim. Mas Abraão, como o pastor Gabriel disse, com 318 homens, venceu esses reis, e ele tinha direito ao despojo de guerra, né, pastor? Sim. Tinha direito ali. Mas o que aconteceu? Mesmo tendo direito, mesmo vencido, mesmo pertencendo a ele aquilo lá, me parece que se aproxima o rei de Gomorra ou Sodoma? De Salém. São dois, né? O de Salém, que não participou na guerra, e o outro, que acho que é de Sodoma, né? E Abraão, ele tem uma atitude assim inesperada, né? Que demonstra uma fidelidade tremenda, né? Fidelidade e adoração. Mas qual foi essa atitude dele que demonstra essa fidelidade? Interessante, pastor. Que essa atitude, né, quando ele encontra esses dois reis, né, Sodoma e de Salém, que é Melquisedeque, né, que além de rei, ele era quê? Sacerdote. E interessante que Abraão, ele já começa ali e nos ensinar algo importante para os tempos de hoje, né, onde nós vemos muitas, às vezes, pessoas dizer, né, que não é importante a devolução do dízimo, né, que era para o povo no tempo de Moisés, né, e dos levitas. Não existia levitas, né? E ali Abraão foi fiel a Deus. Ele tinha uma grande riqueza conquistada na guerra, e ele devolveu a parte que cabia a Deus, que representava, né, Melquisedeque, o sacerdote. E ele devolveu, foi fiel a Deus.
nos ensinando algo importante, né? Que o templo, né, de Deus, o evangelho de Deus, ele necessita de recursos. Sim. Deus poderia muito bem, né, Deus não precisa do nosso dinheiro, do nosso... Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Deus não precisa, mas Deus ele quer ver a nossa participação na pregação do evangelho. E Abraão contribuiu para que isso acontecesse, tanto, né, na parte financeira quanto na obediência de ir, né? Exatamente, muito bem colocado, Dani, porque fidelidade, né, envolve todos os aspectos da nossa vida. A gente tem visto isso ao longo das lições que nós estamos estudando e vamos ver ao longo do trimestre. E Abraão, ele chega aqui demonstrando toda a sua fidelidade ao Deus dos céus quando ele encontra um sacerdote de Salém e ele já fala assim, cara, vou devolver os dízimos. E ele devolve os dízimos ali de Salém, né, para Melquisedeque, já sabendo, cara, esse cara adora a Deus, é sacerdote do Deus vivo, ele vai pegar os dízimos, vou devolver a parte que cabe ao Senhor. Né? E a fidelidade demonstra a nossa dependência a Deus. É um ato de adoração. Ser fiel é ser um adorador. Né? E às vezes a gente acha que, não, estou adorando a Deus, que eu vou na igreja, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas eu não sou fiel a Deus em todas as partes. Amigo, você está pecando. Porque ser fiel é ser adorador. E ser fiel é ser fiel em tudo. Fiel no seu tempo com Deus, fiel na sua presença nos cultos, fiel no seu estudo da palavra, fiel a Deus nas orações, fiel a Deus nas atitudes e também fiel a Deus nos seus recursos. Né? E deve ser olhado como privilégio, né, pastor? Pensa. Exatamente. A gente olha para Cristo, Exatamente. fez tudo por nós. Exato. E aí você olha para esse Deus tão poderoso, que ama tanto a gente. Aí você olha para si, você não é nada nem ninguém. Sim. Nós não somos nada nem ninguém. Sim. Nada, nada. Deus Nada não nem precisava de nada do que nós somos, dos nossos recursos. E aí eu, sendo nada, perante a um Deus que é tudo, Sim. posso contribuir. Exato. É maravilhoso. É maravilhoso, é fantástico. Para um Deus que não precisa de nada De também. nada, é. Realmente, Thaís, é fantástico. E a gente encontra aqui que Abraão estava numa jornada de fidelidade. Você percebe que Abraão primeiro aceitou o chamado, foi fiel, saiu. Segundo, Abraão ficou rico, pegou os recursos, deu seus dízimos e ofertas e deu para o Senhor, fiel de novo. Tudo isso preparava ele para um contexto ainda, uma prova mais difícil. E aqui a gente já traz uma lição. Ser fiel não significa que você vai ter ausência de provas na tua vida. Vai haver provas. A construção da vida espiritual e a construção da vida moral, ela não acontece da noite para o dia. Tem gente que acha, fui no culto, hoje o culto foi maravilhoso, minha fibra espiritual está suficiente. Não está, amigo. Você precisa todos os dias estar dependendo do Criador e estudando. E eu acho que isso fica muito claro aqui na passagem de Hebreus 11, versículos de 8 a 10 aqui. Para você que está em casa aí, nosso Super Daniel, nosso editor, vai estar aqui colocando para a gente aqui na tela. Aqui. Hebreus 11, versículo 8 a 10, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém. É interessante que quando eu leio esse texto, a gente tem dois textos, porque na sequência vai seguir. O primeiro texto fala de Abraão saindo de casa e sendo fiel. Na sequência vai falar assim, pela fé, Abraão, com Sara, que era estéril, teve um filho. Eu já encontro isso duas partes aqui da vida de Abraão. Primeiro, ele foi fiel no chamado, fiel na devolução dos dízimos. Daqui a pouco Deus chama Abraão, e a gente conhece a história, Gênesis 22. Deus chama Abraão para sacrificar quem? Isaque. E aí? Como é que fica isso aí? O que você acha, Dani? Pastor, é uma prova, né, de fé muito grande, né? Interessante, né, que tudo, né, antes de tudo disso, né, Abraão ele peregrinou para uma terra que ele não conhecia, né? Ele andou, armou suas tendas e tal, mas ele não esperava tantas bênçãos ali naquela terra. Por isso que ele já, igual o texto diz, né, aqui em Hebreus, que ele almejava, né, uma Jerusalém celestial. Ele não estava esperando uma recompensa ali. Sim. Só que Deus, ele falou, você vai ser pai de nações. E Isaac, né, seu filho com Sara, né, que ele teve, né, a bênção depois, com 99 anos de idade, Deus mostrou mais uma vez, né, que a fé de Abraão foi recompensada e ele recebeu a bênção de ter um filho. Mas agora Deus pede o seu filho em sacrifício. Sim. É interessante a gente pensar isso, né, porque Deus ele sempre vai exigir o máximo nosso. Né? E o máximo de Abraão era Isaac.
Sim. Porque em Deus fala, né? O filho a quem tu amas. Deus ainda, né, dá uma Sim, provocada. dá uma provocadinha, né? dá uma cutucadinha. Né? Quem tu amas, ofereça ele ali, né, em holocausto. E ele obedece, porque ele sabia que é impossível ele ter aquele amor que ele tinha no filho, pelo seu filho, sem primeiro ter Deus na vida dele. Sim. Né? E sabemos que o amor, né, que nós temos para dividir, primeiro, ele vem porque Deus nos concede esse amor. Quando Deus está em nosso coração, ele concede esse amor. Então, nós conseguimos dividir esse amor com mais pessoas. Sim. Sem Deus não tem amor. Sem Deus, então, era impossível Abraão amar seu filho. Então, ele oferece, acreditando que Deus poderia o quê? Ressuscitar seu filho. Então, ele acreditava que ao descer daquele monte, ele desceria com seu filho novamente, mesmo que ele passasse pela morte, que Deus poderia ressuscitá-lo. Muito bem colocado, e é interessante que a lição até coloca um ponto, né, Thaís, que é o seguinte, que se Deus pede uma coisa que nós não podemos dar a Ele, significa que não somos nós que possuímos aquilo, é aquilo que nos possui. Por mais que seja filhos, esposa, trabalho, recursos, né? Então, aqui vem uma prova muito forte. Abraão tinha que entregar aquilo que ele possuía e não ser possuído pelo amor do filho. Isso é devoção a Deus. Não foi uma prova fácil, né, Thaís? Olha, pastor, incrível isso, hein? Difícil, muito difícil. Essa parte da lição eu achei bem interessante, né? Sim. Aí eu até fiquei, né, no momento que eu fiquei estudando, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa que está acima, né, que eu não consigo abrir mão? Sim. Quais são essas coisas? Porque um filho é uma coisa muito boa, né? Sim. Deus deu o filho. Deus deu o filho. Né? Há um amor, não é algo ruim, mas também colocar um filho acima de Deus, uma Sim. relação, a esposa, né? Os relacionamentos conjugais, o que a gente tem colocado acima de Deus, mesmo sendo uma coisa boa. Sim, exatamente. Né? Eu acho que esse cuidado aí precisa ser avaliado bem pessoalmente, né, por cada um de nós. Exatamente, Thaís. E é interessante uma coisa aqui, vou abrir um parênteses e falar contigo que está em casa aqui mais uma vez. Eu sempre costumo dizer que existem bênçãos que podem se transformar em maldição. Porque às vezes você recebe uma bênção na tua vida e você esquece do Deus que te deu a bênção. A bênção passa a ser prioridade. Se isso está acontecendo na tua vida, acorda. Porque a gente não precisa tanto das bênçãos. As bênçãos são gotinhas. A gente precisa da presença de Deus, a gente precisa de Deus. E isso é muito forte, porque Abraão, ele entendeu que ele precisava de quem? De Deus, cara. Se eu tenho Deus, mesmo que Isaac venha a falecer, ou ele ressuscita o Isaac ou ele me dá outro. E a gente já viu no texto de Hebreus que Abraão esperava uma cidade que estava lá na frente. O quê? Abraão esperava a volta de Jesus. Abraão, mesmo estando antes de Cristo nascer, já vislumbrava uma terra restaurada por completo, plena. Então Abraão sabia que Isaac poderia ser o quê? Ressuscitado. E aqui a gente encontra algo muito fantástico em Abraão. Abraão, ele tinha resiliência. Não importava as provas, ele era resiliente. Né? E ele era resiliente porque ele estava pronto para estar renunciando tudo para estar com quem? Com Deus. Né? Isso não é uma característica fácil hoje, né? O cristianismo de hoje prega assim, olha, se você está com Cristo, está tudo bem. Se você está sem Cristo, as coisas vão o quê? Vão mal. Mas o está tudo bem é que não tem prova nenhuma. E o cristianismo real, tem prova ou não tem prova, meninos? Pastorzão, a história de Abraão aqui é extraordinária, né? Às vezes a gente pensa que é imbuído de um superpoder e quando a gente cai pela primeira vez, a gente se desanima e não levanta, né? Não continua na carreira da fé. Quando a gente vê que Abraão é o pai da fé, a gente se esquece que houve uma trajetória. Uhum. Passo por passo. Cada passo que eu dou em direção a Cristo, eu me torno mais forte. Ele me torna mais forte. Né? Quando você chega nessa oferta extrema, que é ele, sem pensar, ir lá e realmente ia descer o cutelo mesmo ali para sacrificar Isaac, a gente tem que se lembrar que houve vários momentos nessa construção da fé. Eu gosto de um texto aí, pastor, que está lá em Gênesis capítulo 15, que a gente vê um momento de vacilo de Abraão, né? Sim. E é importante mostrar que existem esses momentos porque Abraão é um ser humano igual nós. Sim. Né? A gente, às vezes, coloca muito longe de nós. Quando ele está lá, dentro da tenda, na escuridão, na madrugada, triste, pensando na promessa de Isaac que não vinha, demorou muito tempo, anos, para que a promessa se cumprisse, né? Ao tardar da promessa, e Deus tem uma conversa com ele ali. Deus chama ele fala assim, olha, Deus, estou muito feliz com tudo que o Senhor me deu, com tudo que o Senhor proveu, mesmo no meio do deserto aqui, mas o meu filho, o filho da promessa, não vem. E aí? Né? E aí a gente conhece a história lá, Deus fala assim, Abraão, você precisa mudar de ótica. Parafraseando aqui, né, pastor? Sim. Você tem que parar de olhar para baixo, para o pó, Sim. dentro da escuridão da sua tenda, sai para fora, olha para cima, né? Levante a cabeça e olhe para as estrelas. O Deus que te prometeu, ele vai cumprir. Né? E
eu acho que tudo isso que Abraão passa ao longo da sua vida constrói essa fé para essa oferta extrema. Sim. Né? E eu penso que isso vai acontecer conosco também. Vai. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, pastor Gabriel, Sim. e que vai chegar um momento que nós vamos ter que oferecer uma oferta extrema também, e se nós não começarmos a construir passo a passo essa fé, talvez a gente não consiga oferecer o que precisaremos oferecer quando Jesus estiver perto de voltar. É muito bem colocado, pastor. O papo tá muito bom, mas a produção já me avisou aqui que a gente está caminhando para o final, já me sinalizaram aqui, meninos, e a gente está vendo que, como o pastor Diego colocou aqui, o assunto tá bom e eu só fico pensando no seguinte, né? A construção para a chegada no céu, a construção da sua vida para chegar ao céu, é uma construção de provas, de lutas, para você estar cada vez mais perto de Deus, como Abraão estava, né? E nessa construção de você estar mais perto de Deus, fidelidade é algo essencial. Fidelidade do seu tempo, seus recursos e seus talentos, né? E eu fiquei muito feliz com uma lição como essa que vai falar sobre fidelidade, um tema tão importante. Mas, meninos, já caminhando para o nosso final aqui, eu preciso perguntar para vocês agora, a gente já aprendeu aqui com Abraão, a gente viu que Abraão se dedicou, que Abraão se entregou, construiu, virou o pai da fé. Eu não preciso nem querer ser o pai da fé, eu quero ser o filho da fé, porque a lição diz que se eu tiver a fé de Abraão, eu vou ter acesso às mesmas bênçãos e à mesma trajetória dele. Então, eu quero ser pelo menos o filho da fé. Mas se vocês pudessem dar agora um último recado para essa molecada que está nos assistindo em casa. Vou começar aqui pelo Dani. Dani, fala seu último recado, olha para a sua câmera ali e diz para a molecada que está em casa o que você aprendeu aí, qual é o seu último recado sobre essa lição? Queridos amigos, né? A Bíblia nos ensina como viver, né? Ela nos ensina, ela nos mostra quem realmente nós somos. E cada um de nós somos filhos de Deus, somos filhos de Jesus. E às vezes as coisas de fora, né? O extra, às vezes rouba de nós essa identidade. Então, o meu recado hoje é que procure, né? Estudar mais a palavra de Deus. Que com certeza você vai descobrir quem realmente você é. E quando você descobrir quem realmente você é, que você é um filho de Deus, você vai ver que não existe nada mais prazeroso do que servir a Jesus. E esse é o meu recado, que Deus possa abençoar você, a sua família, né? E todos os seus planos e sonhos. Muito bem, obrigado, Dani. Thaís, deixa seu recado para a galera de casa. Querido jovem, estudando essa lição, às vezes a gente para pensar e questionar, ou até mesmo olhar e ver impossibilidades, porque Abraão foi realmente um homem extraordinário na fé, mas não se deixe vencer, talvez pela preguiça, pelas coisas que você tem paixão, tem amor, pelas coisas do mundo. Renúncia à palavra, mas também uma palavra essencial é comunhão. Queira todos os dias, mesmo sem vontade, peça ao Espírito Santo que te dê a vontade da comunhão todos os dias. Convide o Espírito Santo para a sua vida, para as suas tomadas de decisões. Jesus está voltando. Não dá tempo de brincar com a salvação. Precisamos hoje entregar a nossa vida e desejar ter uma fé como de Abraão. Passo por passo, tijolinho por tijolinho, até uma Canaã celestial. Que Deus abençoe a todos e se dedique à palavra de Deus. Amém, obrigado, Thaís. Pastor Diego, seu recado final para nossa galera de casa? Muito bem. Amados, a gente vê o chamado de Abraão, a gente fica entusiasmado com essa história aqui, né? Mas Deus chama cada um de nós. E no começo da lição aqui, a gente, né, o desejo de ouvir a voz de Deus, e ainda hoje é possível ouvir a voz de Deus. Só que para ouvir a voz de Deus, a gente precisa silenciar a voz do mundo. E aí que está o problema, né? Às vezes a gente deixa o mundo falar mais alto, as coisas, as nossas vontades. Silencie a voz do mundo e ouça a voz de Deus, que Ele vai te fazer um chamado extraordinário. E junto com esse chamado, Ele vai te abençoar, né? Eu costumo dizer, pastor Gabriel, que os planos de Deus são sempre os melhores e maiores do que o nosso. Só que a gente só vai descobrir o plano de Deus para a nossa vida se a gente aceitar esse chamado. Então, silencie a voz do mundo, ouça a voz de Deus e siga Ele sem medo, como Abraão fez. Obrigado, pastor Diego. Muito bem, galera, vocês viram aqui que realmente ser fiel só traz bênçãos para a sua vida. Meu último recado para você é: siga os passos de Abraão, seja fiel em tudo. Se vem provação pela frente, se apega mais ainda a Deus, continua passando pela prova, apegado na mão do Senhor, na certeza de que caminhamos na direção dos céus. Nós estamos terminando nosso encontro, mas antes da gente terminar, vou pedir para a nossa queridíssima Thaís fazer uma oração. Querido Deus, amado Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Esteja com cada um dos jovens nas suas decisões, nas suas escolhas, e que dia a dia nós possamos construir a nossa fé como Abraão fez,
se dedicando, estando, desejando estar ao teu lado. Amém. Por favor, cuide de nós, perdoe os nossos pecados. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Thaís. Obrigado a você que ficou aqui com a gente. Você já sabe, todo sábado às 3 horas da tarde, pega a lição, acompanha a gente aqui no YouTube da Associação Paulista Central. Também acompanha as nossas redes que estão sempre aparecendo aqui. Você pode estar lá conectando e pegando mais conteúdos lá com a gente. Eu te vejo na próxima semana. Que Deus te abençoe. Valeu. Tchau.